Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia, como vocês estão? Hoje, sexta-feira, eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Que alegria te ter como companhia nesta manhã. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a unidade da fé, a maturidade, que Paulo pede para nós ali em Efésios. Ele ensinou o povo lá de Éfeso, a partir desse capítulo, a serem maduros, a entrar num outro lugar em Deus. A gente já teve um paninho de fundo, no 3. Então hoje eu quero estar lendo aqui com vocês na NAA e a partir do 4 de Efésios. Vamos lá me acompanhar então? Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, e todos, prestem atenção, e todos, o qual é sobre todos, aleluia, age por meio de todos e está em todos. Aqui, Paulo nos remete a entrar nessa maturidade, a sermos pessoas que têm um entendimento onde a unidade da fé ela se faz necessária. A unidade da fé nos mantém em pé. Diante de tudo isso, como se Paulo dissesse assim, eu quero dizer simplesmente que vocês façam. Paulo estava preso lá e ele disse assim, olha, eu estou aqui preso pelo simples motivo de servir o Senhor. Mas eu quero muito que vocês cresçam, que vocês caminhem, que vocês sejam melhores do que eu, que vocês corram. Sabe aquilo que a gente fala, sobre nossos filhos? Que a gente vai correr e os nossos filhos vão voar, mais ou menos isso. Ele disse, andem no caminho que Deus os ordenou que eu seguisse. O Senhor Jesus, Ele está dentro de nós, através do Espírito Santo. E é tão lindo isso, que sempre eu tenho uma coisa comigo, que sempre quando eu vou pensar em alguma coisa, eu digo assim, o que Jesus faria em meu lugar? Isso me dá um temor no meu coração. E eu acho que isso pega um pouquinho da maturidade, do que é caminhar com Jesus em unidade com a igreja. Porque Paulo aqui nos exorta a servir o Senhor. Quando a gente entende isso, a gente está no meio da igreja, a gente está ali naquele lugar, servindo os nossos irmãos, mas entendendo que em primeiro lugar nós servimos a Deus. A gente entende que nós somos diferentes, mas o que nos une é maior que todas, prestem atenção, as nossas diferenças. Deus nos ordenou que seguissem Ele. E é tão interessante, outro dia meu esposo falou, o Senhor Jesus nunca chamou ninguém que estivesse ali ocioso, de braço cruzado. E Paulo mais ou menos disse assim, olha, eu não quero que vocês fiquem aí de braços cruzados, não, caminhando sem um destino. Vocês têm um destino. O Senhor os chamou. E o que opera em vocês é o mesmo que opera em mim. Nós somos diferentes, sim, mas nós temos essa unidade através da morte de Cristo lá naquela cruz. E sempre que nós pensarmos o que Jesus faria em nosso lugar, nós vamos ser, sim, humildes. Nós vamos ter disciplina. Nós vamos suportar uns aos outros, como fala aqui, suportando uns aos outros em amor. Fazendo tudo isso para preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Promovendo a paz sem desanimar.
sempre constantes, né? Uma coisa que a gente às vezes luta, é que a gente tem muitos altos e baixos, mas que quando isso apertar no seu coração, se você tiver esse alto e baixo, que nós somos humanos, a gente pode passar por isso, mas nós não podemos ficar nisso. É correr para os pés do Senhor, dizer: Deus, me socorre, me ajuda, eu não consigo sem você. Pai, por favor, me ensina a ser humilde, a ter disciplina, me ensina a não desanimar e me ensina a dedicar ao meu irmão, como se eu fosse fazer para você, amar ele como o Senhor me amou, Jesus. Nós sabemos que nós temos várias diferenças, se a gente for considerar essas diferenças no olho humano, a gente vai ver, meu Deus, está tudo errado. Mas quando a gente olha com a ótica do reino de Deus, a gente vai ver que os desentendimentos é muito raso perto daquilo que promove a unidade em Cristo, perto daquilo que é ser maduro em Cristo. Então há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Dentro da igreja, a gente vê tantas pessoas diferentes. Não sei se você percebe isso, mas é como se Paulo estivesse aqui dizendo assim: olha, tem um só Senhor, mesmo que nós todos sejamos tão diferentes. Nós temos uma só fé, que é em Cristo. Nós temos um só batismo. Nós temos um só Deus, aleluia, e Pai de todos, e esse Pai de todos, Ele está em todos nós e age por meio de todos. Então, pare de se comparar, pare de ver se o outro está fazendo ou não está fazendo, promova a unidade. Seja aquela pessoa onde vai apaziguar, seja aquela pessoa onde a maturidade do céu, não a maturidade da terra, porque a maturidade da terra nos faz muitas vezes ser ríspidos e grosseiros uns com os outros, mas a maturidade do céu, que ela entre nas nossas vidas nesta manhã, que a gente venha servir o corpo de Cristo como se estivesse servindo o próprio Deus, que aquele pensamento: Senhor, o que eu faço aqui, o que você faria no meu lugar, seja algo que caminhe conosco, coladinho todos os dias de nossas vidas, e que a gente não se perca, que assim a gente possa ser humilde e deixar o egoísmo de lado, o orgulho de lado, e entender para que nós somos chamados, entender que o maior é aquele que age em nós, maior é aquele que está em nós, do que tudo que está ao nosso redor. Amém? Deus te abençoe, que a maturidade do Senhor te alcance nesta manhã, que você possa entrar num novo nível de intimidade com o Pai, se lançando aos pés dele e entendendo que é Ele que dirige a sua vida, que nós somos diferentes, sim, mas nós temos o selo do Espírito Santo e isso nos faz ser um nele. Amém? Deus te abençoe.